Sejam bem-vindos a mais um Ibitcast. Meu nome é Guilherme Cura, meus amigos, e sempre ao lado dele, Matheus Teixeira. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio incrível e muito importante de 2022. Episódio político, importante dizer que é o nosso último episódio com pré-candidatos, né? Exatamente. Porque a lei, a partir de mês que vem, não pode mais receber, né? E recebendo ele, deputado federal pela região do leste de Minas, Hercílio Coelho Diniz. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Guilherme. Olá, Matheus. É uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos tentar fazer aqui um bate-bola, bem descontraído, mas com objetividade, com clareza, para poder esclarecer bem aqueles que forem nos ouvirem. Né? Exatamente. Muito obrigado pela presença, deputado. Uma honra você ter aceitado. A gente sabe que a agenda corrida, eleitoral aí, corrida, tirar esse tempinho para estar com a gente, que a gente se sente bem prestigiado. Satisfação para mim muito grande. Valeu demais. Antes de começar, vamos pagar nós, né? Sempre, né? É importante também agradecer aqueles que fazem esse programa acontecer. Então nós temos aqui ela, House Malt, que está sempre com a gente. Se você ainda não conhece a House Malt, cerveja artesanal produzida em Governador Valadares, você corre para conhecer a House Malt. De qualquer forma, você consegue conhecer a House Malt no conforto da sua casa. Você pode pedir um beer box ou um delivery de chopp para você turbinar a sua festa. Ou então você pode ir até o bar da House Malt, fica ali no Lagoa Santa, facinho de achar. Pesquisa no Instagram da House Malt que você vai achar, você vai lá se deliciar com mais de 13 torneiras de chopp. Você tá doido. Chopp variado, diversificado, sempre tem novidade. E também tem gin, tem opção para todo mundo, beleza? Bom demais. Também temos ela Sinergia. O House Malt mandou um presentinho pro deputado. E eu esqueci do presente, mas aqui o Coro me lembrou. Tem um presente aqui pro Hercílio, uma House Malt aqui geladinha já, inclusive. Pra curtir o final de semana aí, assistir um jogo. House Malt é uma cervejaria daqui. Uma cervejaria, um produto de qualidade premium. E muito obrigado pelo mimo. É isso aí, obrigado. Pode deixar no cantinho ali aqui atrás, que aí não tampa. Um abridor e um copo aqui, não vou tratar. Deixa esquentar, não. E temos também a Sinergia. Se você ainda não sabe, 2022 é o ano para você colocar o sol para trabalhar para você. Então corre no QR Code que está ao lado da sua tela e chama a Sinergia, que eles vão te tratar com total atenção para você fazer um orçamento, colocar uma usina fotovoltaica na sua casa e economizar até 95% na sua conta de luz, rapaz. É isso aí. Tem, demais. Tem coisa melhor? Não. Tem não, né? Tá doido. E hoje nós temos aqui, sempre com a gente, Fornazo. Deixando nossa mesa maravilhosa e mais recheada, uma pizza da Fornazo, que se você também não conhece, você está perdendo tempo. Uma pizzaria relativamente nova em Valadares e muito boa. Tem também um QR Code aí que você vai direto para o WhatsApp da Fornazo e pode pedir vários sabores de pizzas sensacionais e um petisco Fornazinho sensacional, que é a sobremesa, certo? Então, chega de pagar nós, falamos chega demais. de propaganda e vamos pro papo, que é o mais importante agora. Deputado, a gente sabe que antes de chegar a deputado, você tem uma história grande por trás dela com o supermercado, que é referência no leste de Minas. E a gente sabe também que antes do supermercado também tem a história do Coelho Diniz, como chegou a construir o supermercado. Então a gente gosta sempre de começar os episódios entendendo de onde que o nosso convidado veio até ele assumir essa posição de destaque. Como é que foi o Hercílio Coelho Diniz no começo, quando era criança, o estudo e tudo, até chegar nesse momento agora? Olha, eu sou nascido em Valadares, sou uma família numerosa, nós somos 9 irmãos, então assim, praticamente uma escadinha, todo mundo muito próximo. E assim, tive uma infância, muito, vamos dizer assim, muito intensa, muita gente dentro de casa, mas com muita alegria, sem nenhum tipo de privação de nada. Então, assim, de certa forma, vamos dizer assim, de um certo privilégio de ter sido muito bem educado pelos pais, pela mãe principalmente, no dia a dia. Convivi muito com meus avós e comecei a trabalhar muito jovem, muito cedo, na atividade mesmo, no caso no armazém. Eu, aos 14 anos já passei a ter uma atividade laboral assim, permanente, já carteira assinada, bacaninha. E já era Armazém Coelho Diniz? Armazém Diniz, até Armazém hoje, Diniz. mesmo endereço, na rua Marechal Floriano, 1515. E quando eu fiquei 2 anos no armazém, na sequência eu fui para a mercearia do governador, que era ao lado, uma mercearia ao lado do armazém, na Marechal Floriano também. E quando foi no ano de 82, eu me casei, me tornei sócio dessa mercearia. Era uma mercearia de pequeno porte, era uma mercearia de 400 metros quadrados. Era meu avô, 3 tios, e no caso eu adentrei nessa sociedade. Eu estava completando 19 anos, logo quando eu casei.
Sou casado, né, com a Luísa, vou fazer 40 anos de casado agora. Tenho 3 filhos, 4 netos. E ali na Mercearia Governador comecei minha atividade, né, empresarial. Fiquei sócio na Mercearia Governador até o ano de 89, quando nós fizemos uma separação da sociedade. E aí eu me desliguei da Mercearia Governador e fui para o Armazém Diniz, voltando, né, na origem. Voltando às origens. Meu pai e meus irmãos como sócio. E na Mercearia Governador ficou meus 2 tios e meu avô. E no ano de 92, aí sim nós adquirimos a loja da Marechal Floriano, desse meu tio, do Hélio, e foi aonde nasceu o Coelho Diniz, fez 30 anos agora no mês de junho, e foi o início, né, muito trabalho, muito trabalhoso, a gente fazia múltiplas funções, né, desde receber mercadoria, reposição, fazer entrega, fazer o acerto de caixa, fazer o comercial, a compra. Então assim, foi um dia a dia, um aprendizado, né, já tinha experiência da Mercearia Governador. No ano de 94 nós adquirimos a segunda unidade no bairro São Pedro, e em 97 aí nós construímos a primeira loja num prédio próprio, a primeira construção do supermercado na Avenida Minas Gerais. Talvez tenha sido assim, né, a virada de chave tenha se dado ali em 97 com essa loja. Já foi uma loja moderna, uma loja ampla, prédio próprio, e ali nós iniciamos uma caminhada de uma maneira mais sólida, com um crescimento mais vigoroso. E com o trabalho sempre de nós 6 irmãos, meu pai também, né, continua até hoje nativo no armazém, meu pai está com 80 anos, mas diariamente, de segunda a sábado, está lá no armazém. Legal. É ponto de referência para a gente, é um suporte muito grande para a gente. Só a presença dele ali já passa uma confiança, uma motivação muito grande para a gente. Então, assim, a gente vem nessa história. Hoje a empresa está no porte, né, no porte médio, nós estamos com 21 lojas, sendo 10 lojas em Valadares e 11 lojas em 5 municípios diferentes. Iguaçu, Caratinga, Teófilo Otoni, Ipatinga e Coronel Fabriciano. A empresa está num momento bom, está muito bem gerida, muito bem... Um momento de crescimento muito importante, né? Muito, né, um mix de produto muito diversificado, uma precificação muito competitiva, a gestão junto, né, junto com os fornecedores, junto aos colaboradores, que é um diferencial muito grande, bem sendo feito com muita excelência, um investimento muito grande junto aos colaboradores em treinamento, em estruturamento de carreira. Então, assim, a empresa está num momento muito confortável, um momento muito bom, e de certa forma isso tranquiliza a gente para poder, né, permanecer agora aí, de estar considerando colocar o nome da convenção partidária para poder partir para um segundo mandato. É interessante mais essa evolução da vida empreendedora assim, da empresa do Coelho Diniz também, porque eu acho que muita gente deve achar, né, ao ver os 10 supermercados, mega lojas, muita gente deve pensar que o Ercílio é herdeiro, né? Chegou aí, já estava tudo pronto. Agora vê que começou lá com 19 anos, sendo sócio de uma mercearia, depois ir para... É muito interessante. Essa história é até motivadora para as pessoas que estão começando agora. Não, o pai dele, aos 80 anos trabalhando até hoje, Trabalhando tem cara que com 50 anos já está querendo aposentar. Longe disso. Isso é exemplo. É muito interessante ver essa evolução. Eu suprimi 2 anos de carreira minha aí, porque na verdade aos 12 anos eu fui fazer uma atividade solo, fui vender picolé. Nós tínhamos uma vizinha lá que fez uma fábrica de picolé e sorvete, e naquele afã ali de, né, a gente vai no modismo ali, eu iniciei, vamos dizer assim, vendendo picolé, sabe? Mas a gente não fala muito nisso não, porque era muito menino ainda, muito criança, mas foi um aprendizado, foi uma experiência, você aprender a vender, você aprender a lidar, você aprender as dificuldades, né? Acaba que a gente vai aprendendo com cada passo, com cada dia, com cada semana, com cada ano. Então a gente está aí, né, espera aprender muito ainda. O deputado falou uma coisa aqui que eu achei coincidência e eu quero comentar. O Coelho Diniz é de junho de 92. Eu sou de maio de 92. Então, enquanto eu estiver vivo, eu posso falar que o Coelho Diniz tem a mesma idade que eu. Coincidência é legal. Então o Coelho Diniz é novo, né? O Coelho Pra Diniz você é novo, sempre eu falar sou que novo. Extremamente jovem. Extremamente jovem. Muito interessante. Agora, uma dúvida que eu acho que também deve ecoar na cabeça de muita gente, assim, beleza, o Ercílio tem uma história empreendedora de sucesso, tem uma empresa gigante, e aí vai se envolver com política, todo mundo tem esse tom na hora de falar, né? Mas por quê? Por que você foi interessar pela política? Qual que foi o grande motivo, o estalo na cabeça e falou assim, não, eu preciso participar? Olha, eu confesso a vocês que foi uma coisa muito inusitada, porque
não tinha nenhum tipo de pretensão política, não tinha filiação partidária. Na minha família não tem, né, histórico de nenhum político. E que na realidade o que acontecia é o seguinte, que desde, né, meados do ano de 2015, um grupo de representantes da sociedade civil, né, sindicato do comércio, CDL, Associação Comercial, alguns membros da OAB, Rotary, Lions, nós tínhamos um entendimento que o leste de Minas Gerais estava ficando esquecido dentro do estado de Minas Gerais. Nós estávamos estagnados, eu me lembro bem, quando eu era criança, nós já falávamos, né, lá no primário, Valadares tem 300 mil habitantes. Até hoje nós continuamos com os 300 mil habitantes, né, em número redondo. Então, assim, nós não tínhamos crescimento, a gente via que dentro do estado tinha algumas regiões crescendo. Vamos citar como exemplo aqui a cidade de Montes Claros, né, lá na década de 80, 90, era uma cidade bem menor do que Valadares hoje, é quase o dobro, é o dobro de Valadares em termos, né, de população. Pegando o Triângulo Mineiro, então, assim, tem algumas... Né, o Vale do Aço também o Vale do Aço teve um boom e nós ficamos sempre relativamente esquecidos em termos de investimento, em termos de atenção do governo do estado e principalmente do governo federal. E o debate que nós estávamos fazendo ali era que a gente construiu uma candidatura de um representante federal para poder tentar mudar a realidade do leste de Minas Gerais, né? Valadares e região. E ali a gente pensava em alguns nomes, né? Debatemos muito, fizemos algumas campanhas, né? O Vote Certo Eleja Valadares, nós fizemos lá então foi algumas campanhas, alguns movimentos. O Jackson e o Ivo comentaram desse... Teve um episódio teve um episódio aqui com a gente, eles comentaram dessa campanha. Foi uma campanha, né? Na época foi uma coisa assim inovadora, porque nós conseguimos, né, você tem uma noção assim, né, os diversos supermercados da cidade, as padarias, todos nós fizemos a nossa sacola com esse Vote Certo Eleger Valadares. Então, assim, é uma coisa que mostrou uma união, uma coesão muito grande e, para surpresa nossa, chegou num determinado momento que aquilo incomodou alguns políticos, que o Poder Judiciário nos obrigou a não usar mais esse tipo de sacola, esse tipo de embalagem, porque nós estávamos fazendo um movimento político, então nós fomos proibidos de usar. Como se fosse um movimento partidário. Nos deu um prazo muito pequeno para poder descartar essas sacolas e que, a partir de tanto, aquilo ali nós seríamos autuados se nós insistíssemos em usar a sacola. Era ano eleitoral quando teve essa campanha? Já era? Sim, já era. Já 2018 era. já. Era. Foi então até sede, já foi lá, talvez na década de 2000. Então, assim, esse movimento de trabalhar com Valadares, a gente sempre teve. Eu nunca participei da vida partidária, mas assim, nas entidades de classe eu sempre, né, tive uma participação ativa, apesar da gente ter uma carga horária aqui muito longa, mas eu sempre participei de CDL, de sindicato, da associação comercial, das mais diversas, né, onde se debatia. Então a gente era muito assim, no campo da crítica, do criticar, do questionar, e acabou que esse projeto, faltou um nome para poder vestir esse projeto. Nós pensávamos em alguns nomes e houve uma dificuldade dos atores que a gente pensava em assumir essa candidatura. Alguns por motivos familiares, outros por motivos, né, empresarial, às vezes até mesmo problema financeiro. E eu fui surpreendido no final do ano de 2017 com boa parte desse grupo me procurou no supermercado, pararam que você está no supermercado, estou, vamos dar uma passadinha aí, você pode receber ainda daqui uma meia hora? Eu falei, com certeza, pode tomar um café. Para surpresa minha, chegou um grupo de mais de 20 pessoas e o assunto era esse, para eu poder colocar o meu nome à disposição do projeto. Eu fiquei muito surpreso, né, de pronto eu agradeci, falei que não contasse comigo, me senti honrado com o convite, mas queria ajudar. Uma coincidência aí, todo mundo, todos os pré-candidatos que a gente recebeu, ou políticos que a gente recebeu aqui, aí quando chega nessa parte da história, todo mundo fala o não primeiro, depois vai ser convencido. E você vê que o pessoal foi com umas 20 pessoas para tentar convencer. Eu achei engraçado, me sinto muito honrado, não conte comigo. Mas... Obrigado por você ter lembrado de mim, mas chama outro. E nós tentamos procurar um nome, de fato, construir um nome que pudesse representar, ainda que não seja de Valadares, que seja do Vale do Aço, Caratinga, Teoflotone, que possa representar a região. Mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande, tá? Foi proposto alguns nomes, nós tínhamos vários nomes que, né, eu considero que estavam nomes que tinham um perfil político muito melhor do que o meu, porque eu falo que, eu costumo falar com a minha equipe, com a minha turma, que na questão política, o meu perfil de 0 a 10 é -1. O político tem que ter uma série de características que eu reconheço que eu não tenho esses pré-requisitos. Mas, enfim, aquilo ficou me incomodando muito, porque era um projeto robusto, um projeto que tinha viabilidade e que a gente conseguia arrumar um nome para poder representar o projeto.
E depois de um desconforto muito grande comigo próprio, eu fui conversar com a minha família, com meus irmãos, né, no primeiro momento, que a questão empresarial não é fácil você sair de uma empresa que estava num momento muito bom, num momento saudável, num momento de crescimento. Minha família não tem nenhum político, não tem essa experiência, não tem essa vivência. E acabou que eu não tive o incentivo deles, não. Ah, não vai, nós estamos juntos e tal. Longe disso. Eu tive até algumas recomendações, não mexe com isso. Isso vai atrapalhar a família, atrapalha a empresa, atrapalha não sei o quê, vai acabar com a sua vida. Mas, e ficou aquela, né, que tem aquela interrogaçãozinha ali, questionando, noite após noite. Enfim, eu entendi que a colocação deles, que se eu eventualmente optasse por colocar o nome à disposição, que teria o respeito deles. Não tinha o apoio, o incentivo, mas teria o respeito, né, no sentido de respeitar a minha decisão. E depois de vários questionamentos, várias conversas, acabou que eu conversei com o grupo, coloquei o meu nome à disposição, sabe? Nós estávamos chegando no mês de abril, era questão de fazer a filiação partidária. Eu fiz a filiação partidária e fui tratando para poder tentar, né, participar de uma convenção. Coloquei o nome à disposição, aceitei, né, a missão, vamos dizer assim. Fomos bem-sucedidos, fomos eleitos. Aí começa, né, a questão do mandato. E aí vem outra coincidência, que na primeira eleição o número desse era 1515. Qual que era o endereço do armazém? No primeiro, 1515. E aí agora eu vou fazer uma outra observação. Coincidência. Aí eu vou fazer uma outra observação. Como é que era o nome da mercearia? Mercearia Governador. Fica no ar aí, pro futuro, quem sabe mais uma coincidência aí. HCD Governador, talvez a história já está escrita, a gente ainda não sabe. Olha. Deputado, mas e aí, você esperava, primeiro, tem uma pergunta, você esperava ter a quantidade de votos? Você foi talvez o mais votado da história aqui da região, né? Você esperava ter aquela quantidade de votos? Ou você percebeu isso durante a campanha? O pessoal foi abraçando o trabalho? Acho que foi uma soma de fatores, né? O eleitor estava muito questionando a classe política, e com toda a razão, como ainda continua, né? Mas naquela ocasião, naquele ano de 2018 especialmente, foi uma renovação muito grande na política, todo mundo queria novidade, estava todo mundo muito cansado, era muita decepção, muita frustração, mais ou menos o sentimento que nós tínhamos também. Então isso aí acabou que, de certa forma, eu acho que contribuiu sim, mas sobretudo também o trabalho que a gente, né, nós fizemos um trabalho muito forte, uma equipe muito boa, andamos muito, vários municípios, nós tivemos uma votação aí eu fui votado em 611 municípios, mas pelo menos assim, em termos, eu sou majoritário em mais de 20 municípios, então assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Não resta dúvida que a maior delas é com Valadares, mas a gente tem um compromisso com todas as cidades que a gente é majoritário. Então, o exercício do mandato, a gente tem que procurar esse equilíbrio, aonde a gente teve o voto, a gente correspondeu com o trabalho, com a entrega. É minha questão agora, beleza. Aí nós estamos falando tudo do antes, né? Quando você está insatisfeito, o grupo te chamou e tal, teu trabalho, campanha, foi eleito. E aí, entrou. Como é que foi depois que entrar? Porque eu imagino o seguinte, uma coisa é você tá do lado de fora. E aí, às vezes você critica, você faz aquele trabalho. Mas quando você está lá dentro, que eu imagino que a história muda. E aí você tem que começar a fazer a agenda, você tem que ter o compromisso, você tem que ter todo o tato político. Quando o senhor entrou lá, começou a vivenciar a vida da Câmara, de Brasília, né, vamos dizer assim, como é que foi essa parte desse... Qual a sensação? É uma apreensão muito grande, né? Quando a eleição foi em outubro, a aposta da gente é 1º de fevereiro, mas assim que, né, eu fui eleito, eu tinha o resultado, fui proclamado, eu já comecei a frequentar Brasília, já comecei a conviver com, né, o pessoal do partido, entender como é que funcionava a casa. E eu te confesso o seguinte, que, né, dificuldades tem, né? A gente tem, nunca é o que a gente imagina, né? Mas o ano de 2019 foi um ano, de certa forma, assim, foi até muito proveitoso, um aprendizado muito grande. Aprendi de uma forma muito rápida, né? Me relacionar com os colegas de bancada no primeiro momento, depois relacionar com os colegas, quando eu falo bancada, é do partido. Depois com os colegas de bancada de Minas, né? Que nós somos 53 deputados, tem a bancada de cada estado, nós temos a nossa bancada de Minas Gerais, relacionar com os colegas de Minas Gerais e no segundo momento relacionar com o Congresso como um todo. Então foi um aprendizado, né? De certa forma eu acho que os colegas lá foram muito generosos comigo, eu aprendi até assim, com alguma rapidez, o relacionamento com os colegas, o relacionamento com a casa, o relacionamento com os ministérios, com o Poder Executivo.
Então foi um ano assim que né, acabou que a gente motiva, você acaba, né, à medida que você vai descobrindo, vai aprendendo, você fica muito motivado. Então foi um ano assim muito proveitoso, foi um ano que eu tive o privilégio de poder participar da Comissão Mista de Orçamento, que, a meu ver, é a comissão mais importante que tem. É a única comissão na Câmara que não pode participar 2 anos consecutivos, que não pode ser reeleita, é a Comissão Mista de Orçamento. Então eu tive o privilégio de participar no primeiro ano de mandato, em 2019, eu não pude participar em 2020, 2021 eu participei novamente, e esse ano eu estou impedido de participar porque eu participei no ano anterior. Ainda assim eu fico lá assistindo, participando dos bastidores, acompanhando, porque é ali que a gente decide, né, o futuro do país. Os investimentos econômicos para cada ministério, para cada região, ele é feito na Comissão Mista de Orçamento. Então assim, foi um ano muito promissor, o ano de 2019, foi um ano muito assim, pouco recurso em termos que a gente vai pegar na sequência, porque quando o exercício de 2019 é o orçamento que foi aprovado em 2018. Então esse primeiro ano de 2019 acaba que é um ano de aprendizado, é um ano de trabalho, muito técnico, vamos dizer assim, mas pouca entrega de recursos. E aí nós tivemos 2020, né, que veio a pandemia logo no início. Eu ia fazer essa pergunta agora, como é que foi o ambiente pandêmico em Brasília, principalmente no Congresso? Como é que foi essa experiência? Foi logo no início, na primeira semana de março, né, as reuniões presenciais foram suspensas e todo mundo achava que era uma coisa de 60 a 90 dias, que ia ter esse enfrentamento, mas acabou, foram 2 anos, né, praticamente 2 anos longe de Brasília, 2 anos de exercício de mandato de forma remota. Então, assim, e com uma calamidade, né, um estado de calamidade, né, um cenário caótico. E aí nós fomos trabalhar esses 2 anos, quase que majoritariamente para a saúde. Né? No primeiro momento, é questão de vacina, questão de leitos, né? Nós pegamos Valadares mesmo, um número de leitos muito reduzido, né? Nós somos a cidade que talvez melhor se saiu a nível Brasil, em termos de aumento de leitos, de aumento de capacidade de responder à pandemia. Então foi sim uma dedicação muito grande para poder tratar da saúde, e na sequência veio a questão do desemprego, a questão da economia, né, o desarranjo econômico que teve no país inteiro, e fomos vários projetos para socorrer as empresas, Pronamp, né, o FIES, nós tivemos que fazer um perdão de 90% no FIES, e foram medidas econômicas e saúde para poder manter a economia respirando pelo menos. Então assim, de certa forma comprometeu um pouco o mandato da gente, mas por outro lado, a atuação do Congresso, eu falo que o Brasil talvez esteja entre os... e talvez não, com certeza está entre os países que melhor lidou com a pandemia. Nossa resposta foi uma resposta, né, em termos econômicos, em termos de enfrentamento, foi muito positiva. Foi um dos países que mais vacinou e a economia menos sofreu, menos, né, e tinham previsões da economia nossa cair 15%, 20%, nós tivemos o PIB nosso retraiu em menos de 10%, tivemos uma recuperação rápida, mas enfim, aí nós temos, né, e agora nós estamos voltando às reuniões presenciais, muda tudo, os líderes mudaram, o líder partidário mudou, os líderes na Câmara mudou, o presidente da Câmara mudou, então você começa um novo relacionamento, você tem que refazer esse relacionamento, e a gente tem feito isso, tem trabalhado. Ano eleitoral também deve ser, né, um ano diferente. Contamina a pauta, totalmente, né? Ontem tivemos essa aprovação essa PEC da bondade, PEC kamikaze, cada um tem um nome, mas ela é necessária. O povo está sofrendo muito, o povo está passando fome, literalmente. Então, assim, é preciso enfrentar essa situação. Independentemente se vai favorecer politicamente ou não a candidatura de A ou de B, ela é necessária. Tanto é que foi quase que unânime a votação. Né? 470 votos, né? Foi apenas 11 votos contrários na Câmara e 1 voto só no Senado. Você pode, às vezes, a forma que está sendo feita, pode até se questionar alguma coisa, gerar algum tipo de dúvida, mas assim, é imprescindível, é necessário que seja, né, que fosse feitas essas medidas para poder tentar, ao menos, amenizar um pouco da fome, um pouco da carestia que está no país. Certo. Tem uma questão, um detalhe que eu, conversando com outras pessoas sobre política, aí me escutaram, soltaram um termo que eu quero que você discorra sobre. Municipalista, o funcionário do deputado é municipalista. E eu acho que né, com certeza falando dessa tensão que você tem com os municípios e até mesmo
com recorde de emenda, né? Em todo esse sentido, né? Esse termo, né? Na conversa que a gente estava tendo ali. E eu acho que são detalhes importantes para o público, né? Saber, porque são essas questões pequenas que não chegam, pequenas, que eu digo assim, são pontos específicos muito importantes, mas que não chegam na massa, na grande massa, na população, informações assim que precisam furar a bolha, né? Com certeza. Não, eu sou extremamente municipalista, desde primeira hora sempre fui, e cada vez mais eu entendo que nós precisamos fazer uma reforma muito urgente no país, que é a reforma tributária, que é poder... A gente vive nos municípios, é no município que está a nossa saúde, que está a nossa educação, que estão os investimentos que são necessários a fazer, e nós temos uma mazela muito grande no país, que é o sistema, né, o tributário nosso, que hoje 70% do recurso fica em Brasília, 20% nos estados e apenas 10% para os municípios. Então sempre é aquela história do prefeito de pires na mão, do prefeito tentar, né, mendigando recurso em Brasília, e não está correto, né? De repente a gente está lá em Brasília, aqui em Valadares eu moro aqui, a gente sabe uma coisa, eu tenho uma vivência maior, mas eu sou majoritário em praticamente 30 municípios. Esses outros 29 municípios, será que eu conheço tão bem quanto a Valadares? Será que eu que estou lá em Brasília sou a pessoa mais indicada para poder fazer? Nós vamos fazer aqui um investimento na escola, nós vamos fazer na educação, na saúde ou na infraestrutura. Eu acho que o prefeito, ele sabe onde é a maior necessidade, qual que é a obra mais urgente, qual que é a obra prioritária para ser feita no município. Então, assim, até, né, essa reforma tributária, eu faço parte dessa comissão da reforma tributária e a gente debateu demais a reforma tributária. Desde 2019, mesmo com a pandemia, a comissão foi mantida, foram várias PECs tratando, a PEC 45, a PEC 110, por fim, nenhuma das duas conseguiram evoluir e a reforma não foi enfrentada. Então, acaba que tem um lema de menos Brasília, né, e mais município, mas na prática isso não tem sido, nós não conseguimos virar essa realidade. Então, assim, até uma das coisas que mais me motiva a estar, né, considerando, colocando meu nome para a discussão do partido para a reeleição é justamente a reforma tributária, que além de ter essa distorção do recurso não estar no município, nós temos uma outra mazela muito grande, que é a base tributária quase que totalitária em cima do consumo. É o tributo em cima do arroz, do feijão, do remédio, do vestuário, e não é assim nos países de primeiro mundo. Quase sempre a maior carga tributária é sobre o patrimônio, é sobre a renda e não sobre o consumo. Então, assim, nós estamos com uma inflação altíssima, cada vez o poder de consumo, né, do brasileiro é menor e ainda tem essa taxação enorme que acaba que quem pode menos, né, acaba pagando mais. Então, assim, eu acho que é primordial que a gente faça uma inversão nessa base de arrecadação, né? No Brasil, só a título de exemplo, né, o imposto sobre a herança. Os estados têm autonomia para poder fixar a sua alíquota, mas é entre 4% e 8%. O mínimo é 4%, o máximo é 8%. Tem países de primeiro mundo que é 70%. E aqui, então, assim, há uma distorção. A gente não precisa de ser muito criativo, não. Basta a gente espelhar naquilo que está dando certo, igualar, né, com os países da OCDE, que são onde a gente vai estar fazendo essa competitividade mundial, que nós estamos numa grande globalização. Então, a gente pegar o que está dando certo e aplicar na nossa realidade. Então, eu falo com vocês assim, de uma maneira muito assim, a minha principal, né, objetivo de realmente estar colocando o nome aí na reeleição aí é a reforma tributária, que eu acho que a única coisa que vai mudar a realidade do país é a reforma tributária, ou a principal, vamos dizer assim. Sem ela, tudo que você fizer vai ficar enxugando gelo. Então, nós temos que fazer uma reforma tributária urgente, muito ampla, simplificação para gerar segurança. Então, vamos ver se eu tenho uma convicção que nós conseguimos fazer isso logo no início de 2023. Tem uma pauta que a gente entrar na questão da candidatura, né? Você está se candidatando novamente, pré-candidato à reeleição. Então imagina o seguinte, que o deputado fica com essa questão da reforma tributária, mas eu entendo também que você teve todo um trabalho ali antes. Então, minha pergunta que eu queria fazer, qual que é o legado que você acha que desses quase 4 anos que a gente está aí do início do seu mandato, né? Qual que é o legado que você acha que você conseguiu concretizar aí durante esse primeiro mandato aí do senhor? Olha, nós tivemos muita entrega, né? Especificamente em Valadares, em número redondo, consegui destinar 50 milhões de recursos para Valadares. Foram pagos 15. Nós temos 35 milhões de recursos para poder ser entregue aqui em Valadares. Isso vai acontecer esse ano ainda.
com a votação do estado de emergência, esses recursos podem ser liberados a qualquer momento. Se não tivesse decretado o estado de emergência, que foi aprovado ontem no Congresso, só poderia ser pós-eleição. Esse período que antecede a eleição é vedado a liberação de recursos. Mas, com o estado de emergência, existe uma crença em Brasília que esses recursos vão começar a ser liberados já a partir da próxima semana. Então, quer dizer, a gente vê que a cidade de Valadares, o prefeito está no seu segundo mandato, ele herdou uma prefeitura aí de terra arrasada, literalmente. A prefeitura não tinha certidões, estava em atraso com folha de pagamento, estava com atraso com fornecedores. A prefeitura não conseguia receber recursos. Se um deputado quisesse mandar recursos para Valadares, ele não conseguia mandar porque não tinha certidões. Então, assim, o primeiro mandato do prefeito, ele conseguiu equilibrar. Eu falo que foi muito parecido com a administração do governo estadual. Eu ia fazer essa comparação. As contas e agora ele está conseguindo receber esses recursos. Então, a cidade, são dezenas de obras que estão em andamento, e obras de grande porte, né? Tem obras mais simples, a revitalização de lagoa, as praças sendo reformadas, mas tem obras de grande porte. Nós temos obras, a ponte aqui no bairro São Pedro, a ponte do Penha, nós temos uma UBS que vai ser construída aqui no bairro do Penha, esse recurso já está assegurado, nós temos reforma de escola, tem UPA para ser feita, já com recurso assegurado, então já os projetos estão andando. É uma morosidade, tem recurso de 2019 que ainda não conseguimos ser aplicado, mas isso não é uma mazela da administração de Valadares, não. Isso é uma realidade da vida pública. Então a gente tem que saber colocar isso e saber, assim, entender que está preservado, isso é uma coisa que nós precisamos de trabalhar e enfrentar essa reforma. Você pega aqui a obra do aeroporto, tem quase 20 anos, a gente não consegue avançar com ela. Pega a obra da açucareira, 20 anos. Você que veio da vida privada e entrou na vida pública, isso te incomoda muito? Mas é muito. Mais do que o comum. Mas né? é muito. A grande dificuldade é essa, de aceitar que tem esse ritmo. E eu falo que o cuidado que nós temos que ter na vida pública é o seguinte, porque a gente na vida empresarial, se a gente está fazendo bom, a gente quer o muito bom. Se você está com muito bom, você quer o ótimo. Você está sempre otimizando o seu trabalho. E de repente na vida pública a gente começa a se contentar com o menos ruim. Porque é tanta burocracia, né? Que você fala assim, se saiu isso aqui já está ótimo, né? Hospital regional tem um recurso garantido numa conta bancária para poder ser feita a conclusão da reforma do hospital, da construção do hospital, e não consegue dar continuidade. O aeroporto, o recurso está assegurado, entendeu? A Fundação Renova, né? Tem várias obras em Valadares para poderem ser entregues, escola, UBS, estão fazendo aí a segunda captação de água, mas assim é muito lento o processo. Nós precisamos de simplificar isso aí também, dar mais autonomia, talvez até a questão do recurso vindo direto para o município, fica também uma fiscalização, né, mais municipal. A Câmara vai exercer seu papel de acompanhar as obras, de fiscalizar as próprias, né, a própria comunidade, né? Nós temos várias associação de morador de bairro, vai acompanhar a obra no bairro dele. Essa obra aqui não pode ficar por isso tudo, não. O que está acontecendo? Então, tem que acreditar mais no gestor público. Não pode ser tratado o gestor público como se fosse bandido, como se a regra fosse bandido. Agora, aquele que errar, aí tem que ser punido, né? Uma punição rápida e com bastante severa, para poder se inibir realmente o mal feito. Pergunta nessa questão de vir da iniciativa privada. Você vê na iniciativa privada, está na vida pública, no momento, né, está político, né, que o deputado fala bastante. Você acha que você podendo fazer essa análise dos dois pontos, o que faz toda essa questão do recurso, liberação de execução ser travada? É a burocracia? É a questão talvez da reforma tributária que liberaria mais? Talvez uma reforma qual que seria o principal motivo de tudo ser travado? Você conseguiu ter essa percepção? A grosso modo, você destina um recurso para o município, destina um recurso de R$100 mil, ou de 2, de 10 milhões, a burocracia é a mesma. Você vai fazer uma praça, aí o prefeito tem que licitar, aí tem um prazo para poder fazer um chamamento público, as empresas habilitam, apresentam a proposta, é feito o julgamento, a empresa A ganhou. Aí a empresa B entra com um recurso judicial. Nossa. Aí vai 6 meses, 1 ano para poder. Enquanto isso estão falando mal do prefeito. E o recurso está indicado, às vezes depositado, e a obra não consegue. Então, sim, o sistema parece que ele é feito para não funcionar. E talvez a pior modalidade de licitação que tem é o menor preço. Porque nem sempre o menor preço é o melhor produto, é o mais econômico. A gente vai comprar, qualquer bem que a gente vai comprar para cada gente, você não faz o menor preço. Se você for reformar a sua casa,
Você vai comprar a tinta mais barata? Você vai comprar Fio elétrico mais barato? o piso mais barato? Você vai olhar o melhor custo-benefício, né? Então, no setor público é sempre o menor preço. E é uma realidade. Quem oferece o menor preço, não oferece qualidade, não é uma empresa robusta, inicia uma obra, não consegue concluir, a obra fica pela metade, fica, quando muito pela metade, quase sempre fica pelo início. E acaba que vai ficando aí. Ó. Nós temos, em 2019, foi criada uma comissão de obras inacabadas no país. Nós estávamos com 19 mil obras inacabadas. Caraca, bicho. Só creche, são 3 mil obras de creches inacabadas no país. Qual o custo disso? O Hospital Regional, por exemplo, aqui, nós estávamos, há 8 anos atrás, nós tínhamos 80% da obra concluída. Hoje, nem 50%. O que estava lá foi vandalizado, piso, fiação. Então, quer dizer, para reiniciar uma obra é mais difícil do que se iniciar. Tem um dinheiro que vai ser depositado e não consegue reiniciar a obra. Então, assim, vamos ter que modernizar isso e enfrentar isso. Tem duas pautas que a gente levanta bastante quando a gente já recebeu os nossos outros convidados, além do Hospital Regional, que você já trouxe com muito mais conhecimento, né? Até por vivenciar isso mais de perto. A questão da BR-381 também é uma dor muito grande aqui do pessoal da região. Imagino que o senhor lá, como deputado federal, acompanha essa questão da demanda da 381, que começou, mas parece que não foi. Como é que, não sei se você consegue acompanhar de perto, mas como é que está essa questão da 381 lá em Brasília? Esta é a obra mais complexa do país. Né? O ministro Tarcísio, ele trabalhou muito nessa pauta, conseguiu avançar, mas colocamos ela, a 381, junto com a 262. A 262 era um problema também para poder fazer uma licitação. Aí foi feito um bloco com as duas rodovias, não deu certo. Agora estamos fazendo um chamamento para fazer só a 381, é uma obra complexa. O ministro Tarcísio tinha dado uma solução que eu acho que era que seria mais rápida, que seria mais produtiva, e que era o Exército tocar a obra. Nós tivemos uma reunião com ele, tivemos várias reuniões para tratar dessa pauta. Chegou no ponto que, se dessa vez agora não for com essa empresa, se ela abandonar, eu faço com o Exército. Mas, por infelicidade nossa, ele afastou do Ministério, para estar assumindo a candidatura ao governo de São Paulo, e acabou que nós estamos fazendo um novo chamamento, saiu um edital essa semana, e está tirando a 262, então está fazendo só a 381, está sendo feita uma nova avaliação técnica, e vamos ver se a gente consegue agora, de fato, fazer um chamamento, fazer um projeto para poder concluir de vez, né, de fato, que essa obra está passo de tartaruga, ela inicia, paralisa, você já está... E chega até Valadares? Está próximo, né? Está próximo. Tentamos fazer um aditivo para poder colocar, ainda que aumentasse um pedágio, nós vamos ter 5 pedágios. Então foi feita uma proposta, vamos fazer um pedágio em Valadares, vamos fazer esses 70 quilômetros que falta para poder concluir a duplicação, que eu penso que o usuário, ele tendo a qualidade do serviço, ele tendo uma pista moderna, uma pista duplicada, de segurança, ele paga o pedágio com satisfação, ele aceita pagar o pedágio desde que ele tenha a prestação do serviço. O principal ponto é a segurança, né? Acho que a gente escuta bastante, né? Você vai pegar a estrada com medo, você não vai chegar onde você vai, no seu destino, então... Você não tem a previsibilidade de duração da viagem, você perde compromisso, você tem que ir na véspera, porque é imprevisível, você pode fazer uma viagem com 5 horas, mas vai gastar 10. Até mesmo para negócios, né? A gente estava aqui citando empreendimento. O cara que tem uma empresa em Belo Horizonte, ele não quer vir para Valadares, porque é muito complicado ele chegar até aqui, é mais caro, a segurança também é um ponto importante, então se vier ia ser muito bom pra gente. Não, você imagina a carga, né? O hortifruti, por exemplo, você paga o dobro do frete, porque você tem uma perda também, um transporte, para ter uma quebra de 3%, você tem de 8%, de 10%, então tudo isso vai impactando no preço final para o consumidor. E uma pauta importantíssima também, que eu acho que até uma marca sua, que vejo poucos falarem como você fala, é a ponte ali da São Raimundo. E eu queria também saber assim, como que é esse assunto, essa pauta em Brasília, né? A gente sabe que é uma dor de Valadares, a gente sabe que é muito comentado pela população, aqui também é falado. Mas nos bastidores, como que é levado esse assunto lá? Como que é essa pauta? Quais são os passos que você já conseguiu galgar lá em Brasília? Desde que eu tomei posse, né, a ponte do Vila Isla ficou quase com obsessão para poder a obra prioritária. E na ocasião eu estava como membro suplente na Viação e Transporte, Comissão de Viação e Transporte,
E eu apresentei um projeto para poder incluir a ponte do Vila Isa em 2019, no plano plurianual. Mas, para surpresa minha, um colega nosso, até de Minas Gerais, atua na área de transporte, até uma incoerência, porque falou que ali aquela comissão ali é para tratar de obras federais, de abrangência federal, obra nacional, e que a ponte do Vila Isa era uma obra municipal. É uma BR em cima do Rio, que a Rio é só assunto federal. Pô, 17 municípios fazem aqui. O Rio é federal, Rio é federal, BR federal. E é muito difícil, porque nós temos direito a indicar 3 obras. A aviação de transporte pode indicar 3 obras para orçamento. Nós somos 30 membros na comissão. Todo mundo quer indicar 1 ou 2 obras. Eu tinha conseguido fazer um consenso para que fosse a ponte uma das 3 obras. Mas acabou, no debate, acabou que ficou fragilizado e nós não conseguimos aprovar na aviação de transporte. Mas depois, no segundo momento, na Comissão Mista de Orçamento, eu estava também participando da Comissão Mista de Orçamento, aí nós conseguimos colocar pela Comissão Mista de Orçamento. Então, hoje a ponte está prevista na LDO, na Lei Orçamentária do país, e tivemos agora a licitação Rio Valadares agora. E dentro de 12 meses, a obra tem que estar iniciando, são 12 meses para poder fazer o planejamento, a parte técnica, ela tem que iniciar tem de 12 meses, um prazo de conclusão de 4 anos. Então, assim, hoje a ponte está contemplada, não só a ponte, como toda a área urbana de Valadares. Então, nós vamos ter essa duplicação, vai ser, quando a gente está falando de coisa pública, em 4 anos, é um prazo curto. Sim. E até em função disso, eu pedi ao meu partido, fiz uma reivindicação junto ao partido e consegui ser atendido. Eu fui indicado para a Comissão de Aviação e Transportes e, numa articulação que eu fiz com o partido, estou hoje como primeiro vice-presidente da Comissão de Aviação e Transporte. O meu objetivo de ir para a Aviação e Transporte é justamente isso, para poder acompanhar a Rio Valadares e a 381. Então agora, a partir, nós vamos ter um recesso de 2 semanas, nós estamos tendo algumas audiências públicas para debater a Rio Valadares, e eu vou me empenhar, vamos dizer assim, esse resto desse mandato, agora desse mandato que eu estou cumprindo, para poder concretizar 116 a 381. Muito bom. E que esperamos que tenha outro mandato para continuar. Esse mandato. Para participar da entrega também. Bom, para a reta final, a gente sabe que o tempo do deputado está... Deputado, a gente deixa para o final falar das perspectivas, perspectiva para 2022, ano eleitoral, a gente sabe que é campanha, a gente sabe a correria que está. Então, se o senhor puder falar qual é a perspectiva aí e o trabalho que está para 2022 e para o futuro aí, Olha, nós sabemos que a realidade mundial é de uma certa crise econômica, mas o Brasil é um país fora da curva. O Brasil é um país muito rico, as riquezas naturais nossas, a gente, os commodities, nós temos um país muito rico, nós temos um povo muito bom, um povo ordeiro, um povo trabalhador. Então nós temos tudinho, nós temos todas as condições para poder surpreendermos com a arrancada econômica forte, para poder ser realmente uma economia de primeiro mundo. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma confiança tão grande no Brasil, que eu acho que se a gente fizer essa reforma tributária, que ninguém está pensando em redução de imposto, que seria uma utopia hoje a gente falar em redução de imposto. O que a gente busca é uma simplificação, uma segurança jurídica que possa estar investindo no país. Muitos grupos internacionais deixam de vir para o Brasil por conta da complexidade que é o sistema tributário, por conta da complexidade que é a nossa lei trabalhista, por conta acaba que a pessoa não consegue cumprir, a pessoa trabalha 5, 6 anos, aí aparece um questionamento tributário de 5 anos retroativo, então quer dizer, gera uma insegurança muito grande. Então, assim, eu estou quase que ficando com uma nota só, a reforma tributária, mas de fato eu tenho uma confiança, uma convicção muito grande que a reforma tributária é que vai poder se transformar o país. Então, vamos bater nessa pauta, vamos trabalhar essa pauta aí que o nosso povo está muito sofrido, merece um crescimento, merece melhores oportunidades de emprego, empregos com mais qualificações. E eu acho que está tão fácil de fazer isso que eu não consigo entender porque que não é feito, sabe? É um desafio que a gente tem de convencer os colegas, de a gente acreditar no país, dar essa oportunidade para o país poder crescer e desenvolver, para a nossa população ter mais acesso à saúde, mais acesso ao turismo, ao consumo. Então, assim, eu estou muito confiante que eu acho que nós somos a bola da vez. E o Ibitcash apoia a campanha Vote... Como é que é? Eleja Valadares. A gente... A pauta que o pessoal levantou aqui na equipe do bastidor, deputado, é a questão do cenário estadual. O cenário estadual, tanto deputado estadual quanto o governo do estado também. Como é que o senhor está inserido nessa questão? Qual que é a... Olha, essa é uma pauta que Valadares tem que
refletir com bastante atenção, com bastante pragmatismo. Valadares está órfão no cenário estadual. Então essa é uma coisa que nós precisamos de corrigir isso. Nós temos hoje 3 representantes na Câmara Federal. Eu posso, né, falar que Valadares está bem representado numericamente, está bem representado também no escopo técnico. Os outros 2 deputados que nós temos na cidade aqui, tanto o deputado Euclides, não tem dificuldade nenhuma em falar e reconhecer isso, como o deputado Leonardo, são muito atuantes, contribuem muito para o crescimento e desenvolvimento, né, de Valadares e da região. E no cenário estadual, nós estamos totalmente órfãos. Nós não temos um deputado hoje que pode falar valadarense, que representa Valadares. E isso traz alguns transtornos, porque é tripartite, é municipal, estado e federal. Então nós precisamos de ter uma interlocução melhor junto ao governo do estado. E agora é uma oportunidade muito grande, né? Tem várias candidaturas de Valadares, como a gente para pegar nível de corte para uma eleição de deputado federal, nós conseguimos 3. Valadares hoje tem condições de ter tranquilamente 5 deputados estaduais. Tranquilamente, entre aspas, né? Se souber, né, buscar um voto. Se organizar, fora, né, deputado? Exatamente. E hoje, entendeu? Nós estamos meio que órfãos, né? Então, assim, no grupo político que a gente tem, né, que nós trabalhamos aqui, sob a liderança do prefeito André, né, nós temos 2 candidatos a deputado estadual que estão sendo apoiados por esse grupo, que é o Enes e o Jami. Os 2 já estiveram aqui já. Exato. Todas as 2 candidaturas muito bem estruturadas, todos 2 muito capacitados para exercer essa função. Né, cada um na sua característica. O Enes trabalha mais na área da saúde, na área do esporte, é mais no corpo a corpo. Pega o Jami é um técnico de extrema competência, foi um dos atores que conseguiu restaurar a economia de Valadares, né, a municipal, quando ele foi o secretário de Fazenda do governo André no primeiro ano. E assim, não é fácil equilibrar uma conta no município, não. Um município com um déficit muito grande, com pouca receita, com crises. E assim, conseguiu estabelecer. Então assim, nós temos cada um com seu perfil, mas todos 2 plenamente capacitados, todos 2 muito viáveis de ser eleito. Então assim, se a gente conseguir, né, essa cidade entender que tem que prestigiar a candidatura, né, na nossa região aqui, é muito importante. Nós estamos bem manco, vamos dizer assim. O prefeito, quando o prefeito esteve aqui, ele destacou isso, falou que é realmente importante a gente estar buscando eleger deputado estadual, porque na última eleição a gente até comentou, reforçar, a gente teve mais de 700 votos, 700 candidatos a deputado estadual que foram votados aqui, né? E acabou que não teve nenhum deputado estadual de Valadares aqui eleito. Então, quem está assistindo a gente, avalie os candidatos que são daqui, que trabalham aqui, que a gente tem certeza que se você eleger Valadares, o resultado vem. É importante para a cidade, né? É uma complemento no trabalho, dá uma... E é um assunto recorrente aqui, a gente sempre tem citado isso, né? Essa representatividade a nível estadual que há algum tempo já está, né? A Valadares já necessita dessa representatividade e 2022 é o ano que a gente pode resolver esse problema. Exatamente. Deputado, a gente sabe que a gente vem de uma crise aí de Covid, né? Pandemia. A gente sabe que a inflação foi uma coisa que pegou bastante, várias pessoas aí estão num momento de fragilidade, né, financeira, podemos dizer assim. E a gente sabe que o trabalho de assistência social com essas pessoas é importante, porque não basta só a gente estar lá em Brasília, a gente não cuida das pessoas que estão aqui na nossa cidade, na nossa região. Como é que foi o trabalho na campanha, durante o seu mandato? Você buscou trabalhar essa questão da assistência social? Como é que você enxerga essa pauta? Olha, essa pauta é uma pauta, né, que ela tem que ser prioritária para todos nós. Político ou não, cada um pode, né, dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade, estar contribuindo muito para isso. E realmente, assim, essa pauta sempre me incomodou no sentido de tentar, né, contribuir, tentar amenizar isso aí, desde sempre na minha formação, na minha vida. E na atividade política a gente tem a oportunidade de fazer isso, então potencializar isso. E realmente, essa crise econômica, né, esses problemas aumentaram muito, moradores de rua, pessoas, né, o vício, né, de bebida, de droga, e isso aumentou muito a necessidade do município assistir essas pessoas. E tem várias entidades que trabalham aqui, nós temos aqui a DQF, temos mais diversas instituições, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito grande nessa área social, né? A pastora Jaqueline, a secretária de assistência social, ela tem uma sensibilidade muito grande, ela sempre provoca, está sempre, né, insistindo, lembrando a gente das demandas, e nós conseguimos fazer sim, fazer um bom aporte. Fizemos agora recentemente na APAI uma entrega de
do micro-ônibus, conseguimos fazer a cobertura da quadra lá, um consultório odontológico. Esses recursos foram destinados em 2019. Aí quando a gente fala que a dificuldade de fazer essas entregas. Então nós ainda temos aí alguns micro-ônibus para serem entregues, temos alguns veículos para assistência social, temos alguns recursos destinados para poder fazer cobertura de quadra de creche, temos algum recurso aí para algumas, né, Fundação La Fabiana de Cristo, Dona Zulmira. Nós temos 7 instituições aí para poder receber um recurso, foram depositados desde o mês de maio. Aí vem a dificuldade, já está no município esse recurso. Agora essas entidades têm que preparar um plano de ação, apresentar para o governo municipal, o governo aprovar para poder usar esse recurso. Então assim, nós temos que aprender, a regra é essa, a gente concordar ou não adianta, nós temos que cumprir. Então a gente tem que aprender a ter uma certa celeridade para poder fazer isso com mais urgência, com menos tempo, para poder ter um poder de compra maior. Quando destinou o recurso para poder comprar um ônibus, por exemplo, aqui era no patamar de 280 a 310 mil reais. Hoje é mais de 400. Então traz um prejuízo, o município tem que ter esse complemento, então traz um prejuízo até para o município também. Então se a gente tentar fazer esse trabalho de uma maneira com uma programação melhor. Bom, vamos para a consideração final agora? Vamos. Para encerrar o episódio, agradecer mais uma vez a presença do deputado. Fica muito honrado. A gente fica muito honrado, agradecido de ter separado um tempo da agenda corrida para poder bater esse papo com a gente. A gente sempre pede para deixar um recado final para o público, para a galera que está assistindo a gente. Às vezes até falar aí do mandato econômico, né? Que eu acho que é uma marca registrada também, muito interessante do seu mandato. Consideração final. Dá o show aí. Faça o show, como né? diz o coro. Falar, né? Deixa sua rede social, seu site, contato, quem quiser te encontrar. Não, né, vamos dizer, em termos de considerações finais, não você está falando a questão do mandato econômico, né, que fica esse aprendizado. Não poder ter um mandato produtivo não quer dizer que você tem que ter um mandato que seja oneroso para o contribuinte. Então, assim, nós fizemos um mandato extremamente, né, vamos dizer assim, econômico, né, com a gestão do recurso público, mas muito produtivo. Então, assim, a importância que a gente estava falando ainda há pouco de eleger um deputado estadual, porque é a mesma situação que tem um deputado federal, também tem com o estadual. A minha eleição aqui, né, para o leste de Minas Gerais está representando já mais de 200 milhões de reais de recursos para os municípios, né? São mais de 100 municípios que eu consegui estar enviando recursos, e esse recurso certamente, se fosse um deputado do Triângulo, ele estaria indo para o Triângulo. Então aqui nós conseguimos estar, né, contribuindo com 200 milhões de reais para investimento na nossa região. E aí vem a reflexão, o deputado estadual talvez não tenha esse volume de recursos, mas também tem algum recurso, tem um recurso considerável. Então a importância da gente estar conseguindo fazer um deputado estadual alinhado com o grupo, e quando a gente só consegue esse recurso também, quando a gente trabalha alinhado com o governo municipal, quando trabalha alinhado com o Estado. Então assim, isso é uma corrente, e eu, né, de certa forma, foi um aprendizado muito grande. A cada ano a gente consegue destinar o maior volume de recursos, então eu tenho certeza que tudo indica, né, que a gente tendo um segundo mandato, a gente tendo uma reeleição, a gente consegue ter uma entrega ainda maior. Então, assim, a relevância da gente manter essa representação de Valadares, da região leste de Minas Gerais, né, o Vale do Aço, uma região que eu fui muito bem votado, uma região que eu também tenho trabalhado com muito empenho para lá também, dá para assistir ao mais diversos municípios, o mandato da gente ele é federal. Então fica assim, né, essa reflexão do que a gente pode estar contribuindo com a melhoria da saúde, da educação, da infraestrutura. Tem muitos desafios para poder serem vencidos. Esses recursos não foram totalmente pagos, mas já estão, boa parte já foi pago. Eu acredito que nós vamos ter aí esse próximo ano agora, esse segundo semestre, o ano que vem, com dezenas de obras, né, iniciadas e sendo concluídas porque o recurso está assegurado. Então, assim, eu estou muito confiante que nós vamos ter aqui no leste de Minas Gerais um crescimento vigoroso, uma melhoria na nossa economia. Nós temos a oportunidade de ouro para poder aproveitar, que é a questão da Sudene, que, né, até faltou falar um pouquinho da Sudene, que é uma conquista não só para Valadares, como para mais 80 municípios. E às vezes o pessoal nem sabe, né? A gente saber usar isso em prol de, né, de melhoria, de mais emprego, de mais geração de tributos para Valadares, é a nossa região aqui. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem de potencializar Valadares, para poder industrializar Valadares. Nós estamos numa posição geográfica muito privilegiada. Nós temos aqui 2 rodovias, né, a 116, a 381. Nós temos ferrovia. Então, assim, tem muita coisa, né? Nós apresentamos um projeto de lei
no caso eu, por Minas Gerais, o Felipe Rigoni, pelo Estado do Espírito Santo, para poder federalizar a 381 de Valadares a São Mateus. O objetivo de federalizar essa estrada para poder fazer ali uma duplicação, que é para ficar mais próximo ao porto. Então, assim, a gente tem muito desafio para estar fazendo. Aí que eu falo da aviação e transporte. Eu acho que é o nosso grande gargalo que nós temos na nossa economia também é a questão de logística. Nós temos um nodal ferroviário que está sendo feito aí, vários, né, investimentos, projetos para poder fazer aqui uma nova ferrovia, cortando Valadares, com um porto seco em Valadares. A questão da Sudene vai privilegiar isso demais. São recursos com um custo menor, com um prazo maior. Então, assim, a contribuição tem um certo ganho tributário para quem está lá na área da Sudene. Então, o que nós temos que fazer agora é esse trabalho do município com o Estado e a gente no federal para poder dotar a Valadares de condições mais atrativas para poder industrializar a nossa região. É uma oportunidade muito grande, nós não podemos perder essa oportunidade. Né? O caso de, nós falamos aqui de Montes Claros sobre usar a Sudene é a favor. Nós temos aqui a cidade de Teoflotone, que está incluída na área da Sudene, mas não sobre isso trazer benefício econômico para a cidade de Teoflotone. Então, talvez seja a gestão. Né? Então, nós temos aqui um gestor do Executivo Municipal, o André, que tem feito muita tratativa em Brasília, está lá permanentemente. Nós temos 3 senadores que têm um carinho muito grande para a nossa região. Nós estamos muito bem representados. Nossa bancada, né, os 53 deputados federais, os 3 senadores, a gente consegue ter essa interlocução. Eles enxergam esse sentimento que o leste de Minas Gerais ficou, de certa forma, negligenciado por algumas décadas e que nós temos esse débito com a nossa região. Então, assim, é um momento ímpar da gente conseguir trazer esse crescimento, esse desenvolvimento para Valadares. Interessante, muito interessante. Faltou deixar suas redes sociais, deputado. Fala aí o site, fala como é que te acha. Ednilson.com.br. Então, a gente está tentando, né, mostrar o que nós fizemos. A gente tem uma experiência de vida, né, na iniciativa privada, na vida pessoal. O que a gente faz, a gente não fica fazendo autopromoção, não fica divulgando. Talvez eu, né, fazer uma meia-culpa aqui, que talvez o grande erro no meu mandato tenha sido exatamente a questão de não divulgar o mandato. Não me autopromover, vamos dizer assim, a leitura que eu estava fazendo era essa, mas hoje eu entendo que como servidor público a gente tem a obrigação de prestar conta. Então, assim, a gente vai tentar estar mostrando isso agora, né, de uma maneira mais... Nós ficamos 3 anos e meio sem estar divulgando, a gente vai tentar estar mostrando isso junto à população aqui da região, de Valadares, toda a nossa região, para poder, como uma prestação de conta, jamais como autopromoção, para poder mostrar por que a gente está pleiteando o segundo mandato, que a gente tem uma entrega para poder concluir, principalmente essa parte tributária e rodoviária. Bacana. Deputado, a gente ficou muito satisfeito por você ter aceitado o convite, ficou muito feliz, tenho certeza que o episódio carregado aí de conteúdo, muita informação aí para os nossos web espectadores. E vamos caminhar para o final? É isso. Tem mais alguma coisa? Não. Você que nos assistiu, não deixe de se inscrever, marca aí o sininho aí para ser sempre lembrado. Tem todos os links aí na nossa descrição aí. Vamos colocar lá o site do deputado, as redes sociais do deputado lá, para se você quiser ir lá acompanhar o trabalho do deputado. E esse episódio... É isso, é produzido pelo P9 Marketing. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Thank you.